Começando 2023 daquele jeito que a gente gosta, com temporada nova na Netflix. As 2 temporadas de Power Rangers Dino Fury completinhas para vocês maratonarem, depois chegarem aqui no canal, pegar a playlist de reviews que tem análise, curiosidade, easter egg, etc. E a gente vai continuar falando de Dino Fury aqui no canal até a estreia de Cosmic Fury, que é a próxima temporada da franquia. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um Só Perguntas, só que dessa vez um Só Perguntas um pouco diferente. Um Só Perguntas focado apenas em Power Rangers Dino Fury. Tiveram várias perguntas fora do assunto, tá? Eu vou ficar de olho nessas perguntas para um próximo vídeo, mas hoje o foco aqui são os nossos heróis atuais, né? Da data de gravação desse vídeo, porque se você for ver no futuro, já não é mais Dino Fury a temporada atual. E se você chegou no Mega Power Brasil por conta desse vídeo, fica aqui comigo, se inscreve, ativa o pauzinho das notificações para toda vez que sair um vídeo de quadrinhos, curiosidades, só 2 perguntas, só perguntas, você ser notificado. Então coloca lá todas as notificações, porque aí sai um vídeo, você vai ser notificado. Perguntas que vocês mandaram no Instagram e na nossa aba de comunidades aqui do YouTube. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque vez ou outra pode abrir um quadro especial dentro do Só Perguntas, né? Na verdade, um derivado do Só Perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: como o Lord Zedd voltou em Power Rangers Dino Fury? Uma pergunta que frequentemente aparece no Mega Power Brasil, e uma pergunta que vem, obviamente, de quem não assistiu a primeira temporada, porque não tem como você adivinhar como o Lord Zedd voltou sem ter assistido. Então, galera, lá no episódio 14, que é o Old Fools, acho que aqui o título no Brasil ficou Velhos Inimigos, da primeira temporada de Power Rangers Dino Fury, nós temos um vilão chamado Regal, que é uma espécie de feiticeiro que trabalha mexendo no tecido do tempo. E nesse episódio ele consegue trazer o Lord Zedd de um ponto do tempo para o presente, uma versão maligna do Lord Zedd, mais maligna ainda para os dias atuais. Ou seja, uma versão do Lord Zedd pré-casamento com Rita Repulsa, naquela época que ele era um conquistador lá nas guerras Eltarianas originais, né? A guerra lá de trás, quando os Zordon estavam envolvidos e etc. E a única maneira de devolvê-lo ao tempo que ele fazia parte é derrotando o vilão. A gente viu em outros momentos, quando o Regal invocou outros monstros, que a única maneira era realmente derrotando aquele vilão para que ele voltasse para o passado. Só que o lance é que o Lord Zedd ele não foi derrotado em nenhum momento pelos Rangers, ou seja, ele continua no nosso tempo presente, principalmente depois dos eventos lá do final da segunda temporada. Mas eu recomendo que você que não viu Dino Fury ainda assista, tá? Porque tem muita coisa bacana na primeira e na segunda. E lembrando, né, gente, esse vídeo vai ter spoiler, então se você tá assistindo aqui, é por sua conta e risco. A próxima pergunta é a seguinte: os Dino Fury Rangers são a primeira equipe de todos os tempos? A resposta é não, tá? Porque a primeira equipe de todos os tempos são os Squadron Rangers que a gente viu no quadrinho Power Rangers Universe. Eles são sim a primeira equipe da história cronologicamente. Os Dino Fury Rangers são os primeiros Rangers que a gente vê na série de TV. Tirando a transformação do Super Mega Force em Squadron, os Rangers Dino Fury originais, os Cavaleiros de Rafficon, eles vieram para a Terra há 65 milhões de anos atrás para lutar contra as feras Sporix. E foi nessa ocasião que os mestres da morfagem entregaram os poderes dos Dino Fury para eles. Ou seja, na série de TV, eles são os Rangers mais antigos que os Mighty Morphin, que os Samurais originais, mas não são os primeiros. Os Squadron vieram antes. Terceira pergunta, que é a seguinte: se a armadura do Void Knight era de Rafficon, por que os Rangers nunca desconfiaram que ele era um alienígena? Então, a armadura do Void Knight não é uma armadura Rafficoniana. Eu sei que quem mandou essa pergunta é porque viu aquele lance no primeiro episódio de Dino Fury, da primeira temporada, que o Zeito ele reconhece aquela armadura. Ele reconhece essa armadura porque ela é uma armadura oriunda dos poderes de Dino Fury. Ela é criada através desse morfador que está aqui do meu lado, o Dino Knight Morpher. A gente vê com mais detalhes esse momento da criação
quando o Tarek ele encontra o Morfador lá na base da Área 62, um flashback que aparece na segunda temporada. Após a batalha lá contra as feras Sporix, lá atrás, aqui na Terra, o armamento dos Rangers, eles meio que se espalharam pela Terra e pela galáxia, e acabou que o Tarek encontrou a espada, que é o Chroma Fury Saber, e esse Morfador na base da Área 62, ou seja, já havia sido encontrado antes pelos cientistas e depois o Tarek encontrou. E assim ele conseguiu criar a sua armadura. Isso também responde outra pergunta que mandaram lá no Instagram, se o Tarek ele é um Power Ranger. Sim, ele é um Ranger. O Dino Night Morph é um morfador que permite ele utilizar essa armadura roxa, e quando é utilizada com outro usuário em cima de outro poder, digamos assim, consegue ativar o Battleizer. Mas a armadura do Void Knight do Tarek não é uma armadura Ravkoniana. Próxima pergunta, aquele brilho que aparece dentro do Megazord quando o Zeito usa o sabre para finalizar a Fera Sporix é a rede de morfagem? Sim, aquelas listras em neon, meio azuladas, meio brancas, são a representação da rede para a série de TV, que inclusive aparece em várias ocasiões ao longo da temporada, principalmente lá em Dino Range, que é a base dos Rangers, né? Aquelas estátuas que estão ali, elas possuem forte ligação com a rede, e é dali que vem o poder dos Dino Fury Rangers. Por isso que em determinado momento lá de Dino Fury, acho que mais de um inclusive, eles tentam destruir as estátuas para quebrar a ligação dos Rangers. Próxima pergunta, os vilões de Power Rangers Dino Fury são ruins? Essa é uma pergunta bem específica porque na verdade ela é uma pergunta muito pessoal, né? Se você acha bom, se você acha ruim, é um lance seu. No meu caso, eu acho que os vilões de Dino Fury são bem interessantes, estão bem longe de ser ruins, porque são personagens com várias camadas. Não é bem aquele esquema do vilão mal, simplesmente por ser mal. Existe toda uma história que envolve esses personagens, né? O Tarek e a Santaura, que são os vilões da temporada, eles possuem histórias de fundo que justificam os caminhos que eles vão seguir. Para quem não lembra, o Tarek e a Santaura, eles acreditaram que perderam a filha deles em um acidente que aconteceu na Área 62. Por isso a Santaura, ela busca vingança contra os humanos. E nessa situação, quando a Área 62 sofreu esse ataque, a Santaura acaba sendo atingida por uma pedra e entra em coma. E aí o Tarek coloca ela naquela máquina. E ao longo de todas as duas temporadas, ele tenta acordar sua amada utilizando o poder das feras Sporix. E é por isso que ele acaba confrontando os Rangers aqui e ali. Mas a gente descobre que ele nunca quis atacar a Terra, atacar inocentes. Ele sempre quis salvar sua esposa. Então ele não é um vilão que quer dominar a Terra, dominar a galáxia. Ele simplesmente quer ter a sua família de volta, assim como a Santaura. É claro que alguns caminhos que eles acabam escolhendo não são caminhos muito bons, eles são meio que colocados nessa esfera de personagens malignos, mas pra mim tão longe de ser ruins, eles são bem interessantes, tem várias camadas e uma história bem interessante que permeia aí as duas temporadas. A última pergunta é a seguinte: Dino Fury conseguiu furar a bolha dos fãs por ser uma série mais ambiciosa? Então, furar a bolha é um lance, assim, um pouco difícil, digamos assim, né? Quando a gente fala furar a bolha, significa que a temporada, ela conseguiu atingir um público que não é o público-alvo de Power Rangers. Eu acho que Dino Fury conseguiu um pouco fazer isso, principalmente aqui no Brasil, quando foi exibida na TV aberta, conseguiu chegar em outras pessoas. Por ter uma trama, digamos assim, um pouco mais contínua, conseguiu agradar outras pessoas. E na época que chegou na Netflix, ficou entre as séries mais assistidas. Então, de certa forma, Dino Fury sim conseguiu furar um pouquinho a bolha. Pra furar de uma forma total, significa que a série teria que estar em um patamar tipo Wandinha, por exemplo, ou The Boys. Eu sei que são comparações meio diferentes, digamos assim, mas eu digo em questão do boca a boca com o público, né? A galera comentando no Twitter, nas redes sociais. Eu acho que Dino Fury foi um bom termômetro para a Hasbro entender que seguindo por esse caminho de contar uma história mais original, de ser uma série mais serializada e não tão engessada aos modelos de Power Rangers, faz mais sucesso. Então é muito provável que as séries originais que vão vir pós Cosmic Fury consigam ainda mais furar a bolha. Mas isso também depende de você, que é fã de Power Rangers, de recomendar, de incentivar outras pessoas a assistirem a série, as temporadas, etc. Você também faz parte
trabalho de divulgar e impulsionar Power Rangers. Mas e você do outro lado, o que é que achou das perguntas de hoje? Eu quero fazer uma segunda parte desse vídeo, na verdade uma terceira, né? A gente já fez uma primeira parte, essa segunda mais uma, porque tem muita coisa pra comentar de Dino Fury. Olha só que temporada rica, cheia de detalhes, coisas interessantes para serem comentadas. Comenta aqui e não esquece de seguir o Mega Power nas redes sociais, Twitter e Instagram, onde saem as grandes novidades de Power Rangers. Esse ano de 2023 vai ter muita coisa boa, então fica ligado aqui no Mega Power porque a gente vai cobrir todas as novidades. Aproveita também para conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, que é o Apoia-se do Mega Power Brasil, um lugar onde você pode apoiar o nosso projeto, além de um compartilhamento, de um like, com um valor que couber em seu bolso. Para quem não sabe, o Mega Power é o nosso trabalho, a gente vive de Power Rangers e a gente quer continuar trazendo mais conteúdo, mais materiais para você. Então contribuindo com 5, 10, 15, 20 reais, enfim, você pode ajudar a melhorar equipamentos, aumentar a frequência de vídeos, melhorar o servidor do nosso site, e aí você vai fazer parte de um seleto grupo de heróis, que é essa galera que tá aparecendo aqui na tela, que tá conosco aí, apoiando o Mega Power todo mês e participando do nosso grupo secreto do Telegram, onde rola muita coisa bacana por lá, curiosidades, bastidores e conteúdos antes de serem postados aqui no canal. Galera, é isso, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.